esse hábito de scrollar rede social, essas coisas, que é esse comportamento rápido, essa informação rápida e curta, isso daí também desenvolve muito o TDAH ou não? O TDAH não tem a ver, não é desenvolvido, ela já vem de infância. Por que eu te pergunto isso? Hoje é muito comum a gente ver pessoas que não conseguem se concentrar nem numa conversa ou numa tarefa, num trabalho e fala que tem TDAH. Então, quando eu era mais novo, eu não via comportamentos tão típicos do TDAH e nem pessoas falando que tinha TDAH. E hoje, praticamente todo mundo. No meio que a gente trabalha ainda com internet, com computador, essas coisas assim, a pessoa tem que se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Porque ela tem uma aba aberta, tem um e-mail, tem o celular tocando, tem uma entrega para fazer e tem assim. E ela fala que tem TDAH, é muito comum a gente ouvir isso. Qual que é a sua visão sobre o TDAH? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? A gente nasce com ele, tá? Não existe isso de, com 20 anos eu desenvolvi TDAH. Não. Você nasce com TDAH e vai passando pelas dificuldades conforme as etapas da sua vida, tá? Pessoa que tem, de fato, TDAH, ela apresenta dificuldade em tudo, escolar, em fase de alfabetização, para acompanhar a turma, para conseguir ter um bom comportamento. Junto com o TDAH, na fase já um pouquinho mais adulta, ela começa a desenvolver comorbidades, como ansiedade, depressão. Por quê? Ela não se entende, ela não se enquadra, e aí começa a gerar esses outros quadros. Mas, nos dias de hoje, numa geração que nós estamos vendo que está uma geração fraca emocionalmente, o que acontece? Virou a muleta. Entendeu? E quando a pessoa chega no seu consultório e fala, tem TDAH, não estou conseguindo concentrar, o que você faz com ela? Como que trata isso? Então, o problema é, se você pega profissionais que entram na onda do paciente para não perder aquele paciente e medica ele da forma com que ele quer, todo mundo vai ter TDAH. Porque hoje os pacientes chegam para nós falando de suspeita de TDAH ou TDAH na fase adulta que ele se autodiagnosticou. Super comum. Deles acharem que tem, entendeu? E aí a gente precisa entrar numa investigação de buscar essa história da infância, buscar essa evolução dessa criança até a fase adulta, buscar quais prejuízos de fato que teve, porque muitas das vezes o transtorno ansioso, que hoje é o nosso principal pilar na psiquiatria, ele traz prejuízo de atenção, entendeu? Não tem como a gente estar num transtorno de ansiedade e não ter prejuízo de atenção. Por quê? Eu tô falando aqui com você, só que eu tô com 1000 abas abertas na minha cabeça. Se eu não presto atenção no que eu tô fazendo, eu não gravo a informação. Consequência disso, tô com a atenção prejudicada na minha cabeça. E como que trata isso? Então eu acredito que a maioria das pessoas que chega lá e fala que tem, na verdade não tem. Não tem, a maioria não tem. E aí, como que a pessoa trata? Como que ela melhora essa concentração? Qual que é o procedimento? Primeiro, a gente tem que entender se ela não tem o TDAH, o que está trazendo esse prejuízo de atenção. Muito provavelmente a ansiedade. Vamos tratar a ansiedade. Em 80% dos pacientes que a gente trata a ansiedade, reestabelece a atenção dessa pessoa. Entendi, entendeu? Interessante. Então, a maioria dos casos surge da ansiedade, então. A maioria, hoje Vamos sim. falar assim, dos problemas modernos. Dos problemas modernos, sim. Porém, o paciente com TDAH é o que eu falei. Se ele tem de fato TDAH, a ansiedade vai ser uma comorbidade desse TDAH. Então, ele vai ter de fato a ansiedade, mas a hora que a gente tratar essa ansiedade, a gente vai ver que ainda tratou a ansiedade, mas ainda está faltando. Está faltando porque a raiz do problema é o TDAH. Mas isso é a grande minoria. A maioria resolve ali na ansiedade.